um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro. Esse vídeo deve estar entrando por volta das 4 horas da tarde. Vou tentar antecipar um pouco para ele entrar um pouco mais cedo, para a gente conversar sobre assuntos importantes relacionados ao nosso Botafogo, ao nosso glorioso, tá? Assuntos importantes como Libertadores. A torcida do Botafogo vem dando um show até aqui na venda de ingressos para a final da competição. Quero falar sobre o Alex Telles, convocado para a seleção brasileira hoje, sexta-feira. Mais um jogador do Botafogo convocado. Ao todo já são 7 jogadores nessa data FIFA, e isso preocupa o técnico Arthur Jorge, isso preocupa nós torcedores, porque a gente tem um jogo decisivo contra o Galo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, e a gente vai, né? Será que vamos poder contar com esses atletas? Então a gente fica meio assim, mas eu quero falar também sobre o Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, Gatito, jogadores aí nessa data FIFA. Botafogo e Galo, inclusive, já tem local definido, estádio dessa partida. Vou trazer isso para vocês também. Para fechar, clubes europeus de olho para valer no Luiz Henrique, tá? Já mandaram olheiros aqui para acompanhar de perto, já estão acompanhando os jogos do Botafogo no estádio Newton Santos para ver o Luiz Henrique de perto. Então tá muito cobiçado na Europa, clubes europeus aí de olho no Luiz Henrique. Vou trazer os nomes, conversar muito sobre isso. Mas antes, peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, é só R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro trazendo informações da Libertadores. A torcida do Botafogo vem dando um show, né? Informação do Globo: 5 setores esgotados de 6. Isso mesmo, de 6 setores, a torcida do Botafogo já esgotou 5. O único setor ainda que resta é o da categoria 2, e ali a galera lá na Argentina estão aguardando cerca de 40 mil torcedores botafoguenses. É isso mesmo, talvez não, a gente vai ter na Argentina 40 mil torcedores do Botafogo contra 10 do Galo. Por enquanto tá isso, 40 mil do Botafogo contra 10 do Galo. Não estão aceitando muito bem, né? A mídia, a imprensa não está aceitando muito bem isso. Tem gente até falando que o John Textor tá pagando tudo. Vocês acham que o John Textor vai pagar ingresso, hotel, avião de todo mundo, gente? Pelo amor de Deus, né? Eles fazem de tudo para querer menosprezar o Botafogo. A torcida do Galo tá falando que isso tudo é porque o Botafogo tá na sua primeira final de Libertadores. Aí, por ser a primeira final, a torcida tá indo, a logística é boa. Deixa eu perguntar aqui, com todo respeito aos torcedores do Galo que acompanham aqui o canal, em quantas finais o Galo já chegou de Libertadores? Porque do jeito que a torcida do Galo tá falando da torcida do Botafogo, parece que o Galo tá na final da Libertadores todo ano. Não, a torcida do Botafogo tá indo porque é a primeira final. Por isso que a torcida do Botafogo vai colocar 40 mil e a torcida do Galo vai colocar 10. Peraí, gente, quantas Libertadores o Galo tem? O Galo tá na final todo ano? Porque a sensação que eu tô, parece que o Galo todo ano tá na final da Libertadores. E não é só o Galo não, tá? Torcedores do Flamengo, torcedores do Fluminense, do Vasco, de outros clubes aqui do Brasil, querendo menosprezar os torcedores do Botafogo. Aí eles estão com esses discursos, né? Que o Textor tá bancando tudo. Meu Deus do céu, quem dera, né? Se o Textor bancasse tudo, todo mundo ia, né? A gente ia, e de que é a primeira final, por isso que a torcida do Botafogo tá fazendo isso. Cara, é difícil aceitar, né? É muito mais bonito você virar e falar, pô, muito legal que a torcida do Botafogo tá fazendo, né? É sensacional. Não, mas eles não falam isso, eles preferem arrumar discursos aí para menosprezar o Botafogo. A gente vai lutar e a gente vai ganhar essa Libertadores. Olha, rapidamente falando sobre os jogadores nessa data FIFA,
Eu não aguento mais. Eu gosto da seleção brasileira. Assim, tenho nada contra a seleção, mas a data FIFA é um negócio que me irrita. De verdade. E jogadores aí na data FIFA, né? O Igor Jesus foi titular, mas não adianta ser titular, galera, no toca-bola. É uma panelinha a seleção brasileira no toca-bola, no Igor Jesus, então fica difícil fazer gol. Ele saiu, o Luiz Henrique entrou, o Luiz Henrique toca a bola pra ele, né? Mas o Luiz Henrique entra, o Igor Jesus sai. Aí não dá pra entender realmente. O Dorival também, meu Deus do céu, hein, Dorival? Você bota os caras para ficarem jogando bola na área e você tira o centroavante. No segundo tempo, o Brasil começou a jogar bola na área, ele tirou o Igor Jesus. É impressionante, é isso aí. O Luiz Henrique entrou, o Igor Jesus foi titular. O Savarino deu a assistência ali no gol da Venezuela. O Gatito, cara, ganhou, hein? Paraguai ganhou de virada, acho que foi 2-1, né? 2-1 em cima da Argentina, do Almada, que não entrou em campo. Então, se a gente pegar todos esses jogadores aqui, mais o Bastos, são 7 jogadores ao todo nessa data FIFA. Por que eu tô falando 7? Porque esse aí, ó, o Alex Telles, lateral esquerdo do Botafogo, foi convocado hoje pelo Dorival, tá? O Arana teve uma lesão, entorse no tornozelo, então o Arana saiu e o Alex Telles entrou. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer realmente nesse jogo contra o Galo no Brasileiro dia 20, porque são 7 jogadores do Botafogo nessa data FIFA. O Alex Telles não preocupa tanto que talvez ele nem entre em campo, né? O titular na lateral esquerda é o Abner. Mas o Botafogo perde o quarteto do ataque, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. O Botafogo perde o zagueiro titular, que é o Bastos, o Gatito, que é um goleiro reserva, e agora o Alex Telles, lateral esquerdo titular do Botafogo. Vamos ver o que o Botafogo planeja em relação ao jogo contra o Galo. Dá tempo de trazer essa galera e colocar em campo? Um ou outro, todo mundo, vamos ver o que o Botafogo planeja em relação a isso. E rapidamente, Botafogo e Galo vai acontecer no estádio Independência, portões fechados, quarta-feira que vem, 9h30 da noite. O jogo vai ser no Independência, tá bom? Então, já tá decidido. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, falar do Luiz Henrique, cobiçado aí no mercado europeu. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente falar sobre o Luiz Henrique, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, mais uma vez a gente vai falar sobre o Luiz Henrique, tá cobiçado no mercado europeu. Crystal Palace, Fulham e Everton, todas essas equipes aqui do futebol inglês querem o Luiz Henrique. Inclusive, essas equipes mandaram olheiros no estádio Newton Santos para acompanhar de perto o jogador nas partidas contra o Vasco e Cuiabá. Então, nesses 2 jogos, contra o Vasco e contra o Cuiabá, tiveram ali no Newton Santos olheiros dessas equipes aqui, Crystal Palace, o Fulham e o Everton da Inglaterra, para acompanhar o jogador, que está avaliado aí em 30 milhões de euros, aproximadamente ali 200 milhões de reais, e esses olheiros aí ficaram impressionados com o jogador. Não é só eles, né? Quem acompanha, quem vai aos jogos do Botafogo, né? Quem vê de perto o Luiz Henrique jogando bola, é constrangedor, cara. Você vê que o cara realmente, eu, pelo menos, todos os jogos do Botafogo que eu fui nessa temporada e eu vi Luiz Henrique jogando de perto, eu sempre me perguntava, por que esse cara tá fazendo no Brasil, cara? É algo assim constrangedor o Luiz Henrique jogando bola perto dos outros atletas. É muito forte, é muito bom jogador. Você olha pro cara, eu ficava me perguntando esse ano, muitas vezes no Newton Santos, falava, gente, o que esse cara tá fazendo aqui no Botafogo? Claro, o Botafogo tá dando muitas coisas pra ele também, mas esse cara tem que estar na Europa. E eu assistindo assim de perto, realmente, por isso que esses caras também, esses olheiros aí ficaram impressionados. Mas agora ele é nosso, espero que fique por muito tempo aqui no Botafogo, porque realmente joga muita bola o Luiz Henrique, como eu disse, avaliado em 30 milhões de euros, aproximadamente aí 200 milhões de reais. Dando minha opinião rapidamente sobre isso, essas equipes aqui que eu citei, cara, são equipes pequenas, né? Tirando o Everton,
tirando o Everton, não dá, né? Ô Luiz Henrique, pelo amor de Deus, você não vai trocar o Botafogo pelo Crystal Palace, você não vai trocar o Botafogo pelo Fulham e nem pelo Everton. Nem pelo Crystal Palace, nem pelo Fulham, nem pelo Everton. Ah, mas é muito dinheiro. Não dá, gente. Com todo respeito, eu acho que ele merece coisa melhor. Até mesmo no futebol inglês, com certeza outras equipes vão buscar, principalmente se a gente ganhar Brasileiro, se a gente ganhar Libertadores. Eu tô achando o valor baixo. Acho que dá pra gente vender um pouco mais caro, tá bom? Do que 30 milhões de euros. Acho que ele tá valendo mais do que 30 milhões de euros. Apesar da idade, né? Apesar da idade, não é tão novinho também. Mas ele ganhando Libertadores, ganhando o Campeonato Brasileiro, tá na seleção brasileira, sendo muito elogiado. Acho até que ele tá valendo um pouco mais, apesar da idade. Agora, é muita especulação, né? Porque saiu recentemente aí, a gente até falou no canal, que ele quer ficar no Botafogo, o Almada quer ficar no Botafogo. Então assim, eu acho que a gente vai ter que esperar o final da temporada para ver de fato o que vai acontecer. Como eu disse, né? Ano que vem, cara, a gente tá 1 ano da Copa do Mundo. Será que ele vai querer realmente sair do Botafogo? Correr risco de perder a vaga na seleção? A posição dele na seleção, a ponta direita, é uma posição disputada. Então, se ele sair do Botafogo, ir pro futebol inglês, ir pro futebol europeu, ele vai ter que chegar lá, ele vai ter que se adaptar. Talvez ele comece no banco de reservas, nem seja titular absoluto. Então, cara, será que ele vai correr risco? Eu acredito que se ele for pro futebol europeu, ele não vai perder a vaga dele na seleção de cara. Mas talvez com o tempo ele perca a vaga, porque talvez ele possa chegar lá, não se adaptar, ir para o banco de reservas, talvez ele possa até acabar perdendo a vaga na seleção. E eu acho que ele não quer, acho que ele quer jogar a Copa do Mundo, assim como os outros também que estão nas suas seleções. E não sei se o John Textor vai liberar não, tá? A gente ganhando a Libertadores, o Botafogo vai jogar várias finais ano que vem, vai jogar o Super Mundial de Clubes no meio do ano. Também não sei se o John Textor vai liberar tão facilmente esses jogadores, não. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino. Bom restinho aí de sexta-feira. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. Amanhã, sabadão, tô de volta. 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, sabadão. Com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.